E pessoal, continuando as séries de vídeos aqui, eu vou mostrar como salvar variáveis no aparelho, como salvar informações dentro do seu celular ou do seu tablet rodando o app que você criou. Nesse esquema a gente consegue salvar algumas coisas, algumas informações como por exemplo o nome do usuário ou a pontuação que ele fez em algum aplicativo, e por mais que o aparelho seja desligado ou trancado, né, fechado, a informação continua lá. Por mais que o app também seja fechado, essa informação consegue ser lida depois. Claro que essa informação vai embora se o usuário deletar o aplicativo, aí a gente não tem mais como rastrear ela, né? Então a gente perde essa informação. Mas na maioria dos casos funciona enquanto o aplicativo está ali no celular da pessoa, e isso é uma informação bem útil. Vamos lá. Então a gente criou aqui a nossa window var_win do background color black, ou seja, com o fundo preto. E como sempre vamos abrir ela. Para exemplificar melhor isso, eu vou criar um campo de texto, um text field, aqui na nossa janela. Text field você já aprendeu também, viu que é rapidinho, é bem simples de fazer. Então eu estou aqui criando a variável campo nome e passando um create text field para ela. Estou criando um campo de texto e igualando ele a essa variável. E aí aqui a gente define as propriedades básicas, que é top, a distância do topo, né, posicionamento do nosso campo de texto, largura, altura, e aí repara que eu coloquei a cor de fundo dele como branco. A nossa janela é preta, eu coloquei a cor de fundo branco, então para dar destaque, para a gente conseguir diferenciar o que é janela e o que é campo de texto. Além disso, eu defini a propriedade hint text, ou seja, texto de dica. Hint text ao pé da letra é texto de dica. Ou seja, aquele texto que aparece num campo de texto para você digitar, que ele indica o que você tem que digitar ali. Então, no caso, eu vou colocar a dica digite seu nome, para o usuário entender que ele tem que digitar o nome dele ali. Como sempre, a gente adiciona o campo de texto na nossa janela, então usando win.add campo nome. Vamos salvar aqui e vamos rodar, vamos ver o que acontece. Legal, a gente criou aqui o nosso campo de texto, a nossa janela está com o fundo preto, igual a gente definiu, background de color black, e em branco aqui está o nosso campo de texto com a dica digite seu nome. Quando a gente clica sobre ela, o iPhone já percebe que isso é para a gente digitar um texto, então ele já sobe o teclado e a gente pode digitar o nosso nome na tela. Ok, agora vamos aprender como salvar isso. Primeiro eu vou criar um botão, eu vou chamar ele de botão salvar. Vou criar esse botão aqui, botão salvar, var bt salvar, create button, que você já está acostumado. Ele tem um título, que é salvar nome, para aparecer na tela lá o escrito salvar nome. A gente define também o posicionamento dele no top 120. Beleza. Não esquecendo que a gente precisa adicionar o botão na tela, e para ele funcionar como um botão, para ele perceber um clique, a gente precisa adicionar o Add Event Listener, como você também já está acostumado, passando aqui a função salvar nome. Legal. Como é que a gente vai ler a informação do nosso campo de texto? Então a gente vai usar o alert aqui para mostrar uma mensagem na tela, e vamos usar o campo nome.value. O que a gente está fazendo aqui? Quando a gente usa o campo nome.value, a gente está lendo o campo de texto e lendo qual valor foi digitado dentro dele. Então, se você digitou seu nome, o que vai aparecer aqui vai ser o nome. Se você digitou qualquer outra coisa, o que vai aparecer aqui em campo nome.value, o que vai estar em value, o valor dele, vai ser o valor digitado dentro desse campo de texto. Vamos testar aqui no iPhone Simulator. Legal. Aqui está o nosso botão e nosso campo de texto. Vamos digitar meu nome aqui. Meu nome é Carlos Henrique. Vamos clicar em salvar nome. Quando eu cliquei em salvar nome, a gente chamou esse método aqui, salvar nome. Então o botão percebeu o clique, chamou o método de salvar nome e deu um alert na tela. O conteúdo desse alert que é o valor digitado dentro do nosso campo nome. Então tá aqui. Eu digitei Carlos Henrique ali, e aqui na nossa mensagem, no nosso alert, apareceu Carlos Henrique. Muito fácil, né? Vamos aprender como salvar agora esse nome no nosso aplicativo, no nosso aparelho, para que ele não seja esquecido. Então, em vez de alert aqui, eu vou usar esse código aqui. Então, aqui eu estou usando titanium.app.properties. E da mesma forma que a gente tem o titanium.ui para as coisas, para os elementos visuais que a gente vê na tela, a gente tem também o titanium.app.properties, que são todas as propriedades que o aplicativo tem. Então a gente consegue saber o tamanho de tela e todas essas coisas dentro aqui desse pacote titanium.app.properties, que já vem no Titanium, quando a gente está fazendo um aplicativo usando o Titanium.
E esse properties também tem esse método chamado setString. É uma função que recebe 2 parâmetros. Assim como o EventListener, ele também recebe 2 parâmetros. Um, entre aspas, e um outro que é o valor. Eu vou explicar esses 2 parâmetros rapidinho para vocês não ficarem um pouco perdidos aí e entenderem melhor. Então, o que a gente está fazendo aqui? setString. Traduzindo, defina a string, defina a letra, defina o texto. Então, string é aquele tipo de variável de texto que a gente geralmente usa aqui entre aspas. É um conjunto de caracteres que formam uma palavra, um texto ou uma frase. A gente sempre usa entre aspas. Então, a gente está definindo uma string. Então, setString. O que a gente passa aqui no primeiro parâmetro é o nome da variável. É como se a gente estivesse salvando uma variável mesmo. Então, ela precisa ter um nome e um valor. O nome da nossa variável vai ser nome do usuário. E o valor dela, qual vai ser? O valor digitado dentro do nosso campo de texto, campo nome. Então, o que a gente está fazendo nessa linha aqui? Ao clicar no botão, a gente está gravando uma variável chamada nome do usuário com o valor digitado no nosso campo de texto. Então, se tudo correu bem, a hora que eu rodar o aplicativo, ele vai ter que digitar meu nome, vou clicar no botão salvar nome, e ele vai salvar esse nome digitado no campo de texto, campo nome, dentro da nossa variável chamada nome do usuário. Legal, vamos testar. Então, abri aqui o simulator, vou digitar meu nome, Carlos Henrique Lustosa, e vou clicar em salvar nome. Pronto, a gente não viu nada na tela, porque a gente apagou o alert, mas ele chamou esse método aqui. Ele, teoricamente, salvou o nome. E aí, como a gente vai saber se ele já salvou mesmo esse nome? Vamos criar um outro botão que vai ler esse tipo de informação. Então, eu vou criar aqui o botão ler nome. Então, variável bt ler nome, ou seja, estou criando um novo botão chamado ler nome, com o título ler o nome do usuário top 170, para ele ficar abaixo do outro botão. Como sempre, vamos adicionar ele na tela e vamos adicionar um event listener para ele e passar uma função. Então, em vez aqui de botão salvar, eu vou usar bt ler nome. Em vez de salvar nome, eu vou usar o método ler nome. Esquecendo de renomear o método aqui. Estou usando Ctrl+V, Ctrl+V, Command+C, Command+V. E aí, em vez de usar o setString, eu vou usar getString. O set é para definir a string e o get é para pegar essa string. Muito fácil. E aí, como a gente está pegando, a gente não está alterando o valor, a gente não precisa passar um valor como parâmetro. A gente só precisa saber qual string a gente está pegando, qual variável a gente está pegando. Para a gente poder ver esse resultado na tela, eu vou igualar ela a uma variável nova. Então, eu vou chamar ela aqui de nome salvo. Então, esse valor que está aqui na nossa variável nome do usuário vai ser salvo na variável nome salvo. E aí eu vou exibir ela na tela, usando o alert, que a gente já está acostumado. Vamos salvar aqui o app.js, rodar a aplicação no simulador de iPhone Retina. Bom, pessoal, então tem aqui o campo de texto onde a gente vai digitar nosso nome. Tem o botão salvar nome, que vai sempre salvar o que a gente digitou na nossa variável nome do usuário. E tem a variável ler nome do usuário. Antes da gente criar esse botão aqui, ler o nome do usuário, a gente já tinha salvado um nome. Então, teoricamente, a gente já está com o nome salvo no nosso aplicativo. Vamos ver? Vamos clicar aqui em ler o nome do usuário. Tá aqui, Carlos Henrique Lustosa, que foi o que eu digitei da outra vez que a gente rodou o aplicativo. Então, quando a gente clicou em ler o nome do usuário, o que aconteceu? Ele passou por essa linha de código aqui. Ele usou o getString para pegar uma string que a gente salvou com o nome de nome do usuário e com o valor que eu tinha digitado antes. Igualei ela a uma variável e exibi na tela usando o alert, que é essa caixinha de texto aqui bonitinha. Se a gente quiser, a gente pode salvar outro nome aqui. Vamos salvar Pedro. Vamos clicar em salvar nome. Pronto, o nome foi salvo. E vamos clicar em ler o nome do usuário. Pedro salvo. Agora a gente pode, por exemplo, fechar o aplicativo. Vamos fechar ele aqui. A gente pode rodar ele novamente. E ler o nome do usuário. Pedro, ainda está salvo. Muito bom, né? Além de salvar strings, você pode salvar outros tipos de variáveis. Você pode salvar números usando int, ou você pode salvar arrays, que são listas, e outros objetos que podem ajudar você, em muitos casos, na hora de salvar esse tipo de informação dentro do aparelho do usuário, e essa informação pode ser lida depois. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o próximo vídeo, vamos aprender cada vez mais de Titanium. E aí, está preparado? Vamos lá?